Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualize então pra gente o que vem por aí na agenda da Rosa Riscala, porque a cada dia que passa a gente vai tendo uma novidade de última hora, né? Movimentações ali no final do dia, ali no mundo corporativo ontem, deve repercutir muito por aqui hoje. O que vocês estão de olho por aí? Bom dia. Bom dia, Débora. Brasília hoje é que continua merecendo um pouquinho mais de atenção do mercado nessa quinta-feira, né? Hoje não tem sessão de julgamento do Bolsonaro no STF, mas em compensação os bastidores no Congresso aí seguem bastante agitados, né? Tem ganhado força aí ao longo dessa semana o movimento da oposição para votar uma lei de anistia, com os aliados do ex-presidente se mobilizando aí para arranjar uma saída para sua condenação no STF, que é dada como certa, né? No centro das articulações está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que negocia com o Centrão um acordo que deve envolver, inclusive, a sua própria candidatura à presidência da República em 2026, o que supostamente seria uma exigência aí dos líderes da oposição a Bolsonaro para poder apoiar esse projeto de anistia. Inclusive, o Tarcísio procurou ministros do STF aí para discutir uma proposta que, depois de aprovada no Congresso, não seja considerada inconstitucional pela Corte. O que se ouviu aí nos bastidores é que os ministros do Supremo não descartam conversar sobre uma anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Porém, o texto não poderia incluir Bolsonaro e os demais réus que estão em julgamento no STF nessa semana. Isso é diferente, por exemplo, do que o filho do ex-presidente, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, vem pedindo, né, uma anistia ampla, geral e irrestrita. Enquanto a ideia avança na Câmara, já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre descarta aí votar um projeto que contemple a anistia de Bolsonaro. Mais alinhado ao STF, o Alcolumbre aí defende que o texto beneficie apenas os condenados por participar da invasão e depredação da sede dos três poderes. O projeto aí de anistia seria focado apenas na redução da chamada dosimetria da pena, ou seja, do número de anos de condenação dessas pessoas. O Alcolumbre, inclusive, disse que vai apresentar um texto alternativo ao que está circulando no Congresso, mas com esse objetivo. Se a proposta avançar nesses termos, né, de apenas reduzir as penas, sem livrar Bolsonaro da condenação, ele deve encontrar aí no STF um clima diferente daquele que extinguiu aí o indulto do ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira em 2022, né? O caso tem sido citado aí por governistas para afirmar que um perdão amplo e restrito aos golpistas seria inconstitucional. De toda forma, não deve sair do papel aí antes de Bolsonaro ser julgado, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que esse projeto de anistia vai dar, Débora. Vamos ver então, meu querido Theo, e olhando lá para os Estados Unidos, porque a comitiva brasileira que está em Washington parece que não está muito animada, né, com o resultado do primeiro dia, né, das reuniões que eles tiveram por lá. Esse grupo de empresários acabou recebendo até uma negativa de um representante importante, uma autoridade importante do governo Trump sobre essas negociações da tarifa, não é isso? Isso aí, Débora. Vou dizer que foi um verdadeiro banho de água fria, né? Um grupo de empresários, liderados pela Confederação da Indústria, CNI, e pela Câmara Americana de Comércio, a AmCham, teve uma reunião importante ontem em Washington com o número 2 da diplomacia do Donald Trump, o vice-secretário de Estado, Christopher Landau. A conversa foi bastante franca, mas totalmente improdutiva. Landau disse aos empresários brasileiros que o governo americano está aberto ao diálogo, mas que não adianta levar a conversa para questões comerciais, porque a questão é política. Ele explicou que o Departamento de Estado é o órgão que trata desse tema e que a missão dos empresários seria mais efetiva se eles atuassem junto às autoridades brasileiras para sensibilizá-los dessa avaliação do governo americano, de que a questão é política e não comercial. No fim da reunião, o Landau ainda disse aos empresários: olha, façam lobby em Brasília, não aqui em Washington. Foi um verdadeiro banho de água fria nessa tentativa aí de reverter o tarifaço, Débora. Bom, mas se a gente tem um banho de água fria, né, por lá, a gente também tem muitos dados a serem divulgados hoje, principalmente no mercado de trabalho americano, né, Theo? O que a gente tem aí de principais destaques da agenda do dia? Dia de agenda cheia, né? Lá fora, as atenções seguem voltadas aí para o mercado de trabalho americano, com mais um dado hoje, né? A pesquisa ADP, que avalia aí as vagas no setor privado. O dado sai às 9h15 pelo horário de Brasília e a previsão dos economistas é de uma criação de 85 mil empregos em agosto, abaixo das 104 mil vagas registradas em julho. Na sequência, às 9h30 da manhã, sai o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego por lá.
No mesmo horário, será divulgada aí a balança comercial americana em julho, com previsão de déficit de 77,8 bilhões de dólares. Às 10h45, sai o índice de atividade, o PMI composto, medido pela S&P Global. E às 11 horas, tem o PMI de serviços medido pelo ISM. À 1 da tarde, o Departamento de Energia, o DOE, divulga aí o estoque semanal de petróleo nos Estados Unidos. E no mesmo horário, temos um discurso de um membro do Fed, o John Williams. Aqui no Brasil, destaque da agenda hoje é a balança comercial de agosto, que o Ministério de Indústria e Comércio divulga às 3 da tarde. A expectativa dos economistas é para um superávit de pouco mais de 6 bilhões de dólares em agosto, abaixo do saldo positivo de 7 bilhões de dólares que foi registrado em julho, Débora. Perfeito, meu querido. Muito obrigado pelos destaques do dia. Te espero aqui nessa sexta-feira. Um ótimo dia para você. Até amanhã, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.